The coffee's ready. Criticar é mais fácil do que reconhecer. Isso serve para a forma como você olha para os outros, mas também denuncia como você olha para si mesmo. Este é o Perspectivas Incomuns, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido. Bom dia, senhora minha esposa, bom dia, pessoal. Conta pra gente de onde veio essa ideia desse podcast. É simplesmente o Brasil perdeu ontem, tá? Deu pra Noruega. Daqui uns 3 anos, quando a gente ouvir esse podcast, uns 4 anos, quando a Copa tiver para 4 vai ser começar, legal. a gente vai ouvir esse podcast e a gente vai se lembrar que ele foi gravado na segunda-feira, pós-eliminação da seleção brasileira da Copa de 2026, numa derrota difícil de Dolorida. dolorida, difícil de acompanhar para a Noruega, num 2-1, que quando saiu o gol do Neymar no pênalti, a gente ainda teve uma esperança de que em 1 minuto e meio dava para alguma coisa acontecer, porque eu gosto desse brasileiro. Eu gosto do Brasil que 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 acredita. acredita que o gol em 1 minuto e meio é totalmente possível. Sou do tempo em que o goleiro Marcão, numa dessa, descia para a área para cabecear o escanteio e aquela emoção acontecendo. Eu sou essa brasileira. Mas o tema de hoje não é necessariamente sobre a Copa do Mundo, nós não estamos aqui para falar a respeito disso, mas para falar sobre os efeitos que uma derrota causam, no contexto social, no contexto pessoal, e como a forma como a gente reage a isso diz muito sobre quem nós somos e, sobretudo, diz muito sobre a realidade em que nós vivemos e a forma como nos sentimos na realidade em que vivemos, né. É muito interessante a gente observar a reação das pessoas, no coletivo e no individual, quando algo desse tipo acontece. Quando elas estão diante de um fracasso, quando elas estão diante de uma falha, quando elas estão diante de uma perda. E realmente quando a gente pensa no dia a dia, essa frase que você falou no começo, né, essa ideia do criticar sempre será mais fácil do que reconhecer, eu acho que a gente às vezes cai num lugar de quase ser um ímpeto, uma coisa automática, dizer algo pelo erro, seja o seu erro ou seja o erro de outro, e a gente critica imediatamente, porque é realmente muito mais É fácil. muito mais fácil. É muito mais fácil você ter uma visão do que poderia ter sido feito, do que olhar para frente e o que eu faço agora, né. É muito mais fácil você dizer que como o outro deveria ter agido, do que você reconhecer aquilo no que ele foi bom. Do Até porque você nunca tem imagem do contexto completo, né. Nunca. Você nunca sabe o que a pessoa está passando, nunca sabe por que ela decidiu como decidiu, nunca sabe por que ela agiu como agiu, nunca sabe, nunca, não tem como saber. E eu acho que no fim das contas, esse episódio é sobre empatia, porque a gente critica quando a gente não sente a vontade e a gente não tem a gentileza e a generosidade de se compadecer. Não no sentido de querer se colocar no lugar do outro, porque eu já entendi que isso é impossível, e quanto antes a gente entender que é impossível se colocar no lugar do outro, antes também nos tornaremos mais empáticos, mas a empatia no sentido de querer compreender, de ter a intenção de se lembrar que o outro que está diante da gente, o outro que erra, o outro que tenta, o outro que acerta, o outro que desliza, ele é um ser humano tal qual nós somos, e que ele tem seus motivos para agir como agiu. Isso é empatia, né, é você conseguir saber que o outro tem seus motivos, e entender que ele sempre, ainda que inconscientemente, está fazendo o melhor que ele pode, está fazendo o que ele tem para fazer naquele momento. E eu acho que esse episódio, quando a gente coloca numa balança crítica, reconhecimento, ele é sobre empatia. É.
As pessoas mais críticas, talvez sejam as menos empáticas dentro daquele contexto. Tem uma coisa interessante, né, enquanto você falava eu estava pensando naquela ideia de crítica construtiva. E aí, eu estava pensando o seguinte, se essa crítica construtiva realmente existe, ou se ela é sempre, não vou dizer destrutiva, mas assim, ela não agrega em nada. Porque é muito diferente você criticar algo e você reconhecer algo. Uhum. E o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, mesmo dentro de um erro ou de uma não conquista, quando você reconhece aquela dedicação que a pessoa teve ou que você teve diante da situação, diante do objetivo, a probabilidade de você estar contribuindo para a melhoria dessa pessoa ou de você mesmo numa próxima situação, ela é muito maior do que uma crítica construtiva. Porque eu não consigo definir ou dizer o que seria uma crítica construtiva. Não existe, simples assim. Eu acho que no momento em que você se sente à vontade para apontar o dedo para alguém, dizendo que aquilo tem uma boa intenção, e você o faz de modo a criticar, e você o faz de modo a apontar o erro, porque a crítica, o que que é a crítica? A crítica é você, eh, se a gente for olhar a origem da palavra, não olhei a origem da palavra crítica, mas quando a gente pensa no conceito de crítica, né, no conceito coloquial, básico, simples, do dia a dia, a gente usa a palavra crítica para fazer uma análise. O crítico do restaurante é aquele que come a comida, o crítico profissional, é aquele que come a comida, avalia aquela comida, ponto. A avaliação é a crítica. Só que quando a gente vem para o contexto relacional, a crítica ela ocupa um lugar negativo, porque significa olhar para o que está diante de você, a pessoa, o comportamento, o produto do trabalho, o material que está diante de você e buscar por erros, e apontar esses erros. E aí quando a gente fala de crítica construtiva, o que que a gente está dizendo? Vou apontar os erros com o objetivo de tornar aquilo melhor? Mas é apontando os erros que você torna aquilo melhor? Se eu critico uma criança, aquela criança vai se tornar melhor porque ela recebeu crítica? Ou ela se tornaria melhor por ser direcionada? Então, eu acho que, infelizmente, a crítica, ela vem sempre de pessoas que construíram menos, que fizeram menos. E fizeram menos não porque são incapazes, mas que por medo de serem tão criticadas quanto elas criticam, deixaram de fazer. Assim, você começa a olhar que existe um padrão para o crítico. O crítico ele nunca é o melhor, o que teve mais resultados. Ele é sempre o que acha que teria tido mais resultados. É sempre o que acha que faria melhor do que aquele que perdeu. É sempre o que acha que e isso, a gente fala do futebol, mas a gente observa esse padrão em todos os contextos. A gente observa esse padrão no contexto profissional. Você vai ver quem é olha em volta, quem é dentro de uma empresa, quem são os profissionais que mais criticam a empresa? São os melhores? Não são. Porque os melhores, no momento em que observam a insatisfação, mudam de lugar. Encontram algo maior, algo Se eles melhor. observam algo que eles poderiam criticar, normalmente os melhores buscam melhorar aquilo ao invés de criticar. Exato. Eles olham para a parte O deles que eu posso fazer para melhorar essa situação? E exatamente. não simplesmente sair gritando aos mundos as reclamações que você tem sobre algo. E eu acho que é importante essa conversa, porque a gente chama a atenção de quem nos ouve para um processo de autoobservação, que é o seguinte: cuidado para você não estar se comportando como comentarista de futebol, na vida. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer o tempo todo. Eu, muitas vezes, me observo em alguns campos da vida, crítica mais do que deveria. Mais crítica do que eu deveria ser. Eh,
Então, quando a gente traz o tema para cá, não é que a gente domina o comportamento, a conduta, né, de um lugar de melhor do que as outras pessoas, é de autoobservação mesmo. Perspectivas é É de comum. exato. É de um lugar de me incomodar quando me percebo crítica demais. É de um lugar de falar: "Cara, existe uma chance muito grande de, sobre isso que eu estou criticando, eu não ter nenhum domínio". Porque se eu tivesse domínio sobre isso, se eu tivesse experiência, repertório o bastante sobre isso, certamente eu não estaria criticando, porque eu teria mais empatia, Uhum. porque eu entenderia mais profundamente aquilo. Então quando, sei lá, eu me observo criticando o maternar, quando eu me observo criticando a forma como alguém educa os seus filhos, é importante que eu me lembre que eu não tenho filhos. É importante que eu me lembre que existe uma diferença entre observar para entender o que eu quero fazer e criticar, Que é o julgar e condenar, né. que é o julgar e condenar. Você julgar algo, né, uma situação, observar aquilo, julgar e entender aquilo para você como certo ou errado, como eu faria ou não faria, é uma coisa. Agora você condenar, chegar na pessoa e criticá-la pela forma como ela agiu com o filho dela, seja lá qual for a situação, aí você está condenando. E eu acho que essa é a grande distinção, né, porque eu acho que a crítica é a verbalização da condenação. Se a gente for parar para olhar, Uhum. então existe uma escala. Você observa, Lá vem ela com as já escalas. vem É muito bom, né, porque dá para é, visualizar, assim. ó, existe uma escala. Você observa. Ao observar, você julga, porque julgar é involuntário. O nosso cérebro é feito para julgar. Análise é julgamento. O simples fato de você analisar algo, você julga. Se é bom ou ruim, se é certo ou errado. E aí aqui entra no se eu faria ou não faria. Então você observa, diante de uma situação, você julga. Dali para frente, o que você faz com aquilo define quem você é. Porque se eu julgar, vamos colocar aqui, né, eu tenho até um vídeo no meu Instagram que eu dou esse exemplo. A gente mora no 17º andar e a gente, da nossa sacada, consegue enxergar um apartamento que deve estar aqui, pelas minhas contas, no 15º andar, no prédio ao lado. E a gente está de frente para o quarto de um menino. Esse menino deve ter seus 8 anos de idade, né, 7, 8 Acredito anos. que sim. E esse menino, ele joga muito videogame, muito. Toda vez que eu olho pela sacada, ele tá sentado frito na frente da televisão, jogando aquele videogame. Eu observo aquilo. Segundo passo, eu julgo aquilo. Em que sentido? Eu não acho certo, eu não quero fazer isso com o meu filho. Mas nas primeiras vezes, antes de fazer uma autoanálise, antes de observar o meu pensamento, eu olhava, observava, julgava e condenava. Eu estava olhando para aquilo e falando: "Que pais irresponsáveis". Então, nas primeiras vezes que eu vi aquilo, eu pensei: "Que pais irresponsáveis deixam essa criança fritando a cabeça. Que pais negligentes que não veem o que essa criança está jogando videogame até tarde". Isso foi a condenação. Só que em um determinado momento eu precisei parar e falar: "Epa, eu não sei o que acontece naquela casa. Eu não sei quem são esses pais. Eu não entendo o contexto deles. Logo, não me cabe condenar". E aí no momento em que a gente toma consciência ali de que a gente está condenando, e aqui nesse episódio a gente está falando da crítica, a crítica é o ponto seguinte à condenação. Eu observo a situação, eu julgo se aquilo é certo ou errado para mim, se aquilo é satisfatório ou insatisfatório, se aquilo é bom ou mal, se eu faria ou não faria. Aí, se eu não paro ali e trago para dentro a observação do porquê isso me incomoda, por que isso soa errado para mim, o que eu vou fazer com esse julgamento? Se eu não vou pelo caminho da autoobservação, da observação para dentro, o próximo passo é a condenação. Essa pessoa está errada, essa pessoa é irresponsável. No caso da Copa do Mundo, esses jogadores não jogaram como deveriam. Eu começo a condená-los. E aí a crítica vem em seguida, que é quando eu me sinto à vontade para expressar essa condenação. Então é quando eu expresso a condenação falando mal de alguém para outro. É quando eu expresso essa condenação falando
condenando essa pessoa diante dela mesma, dizendo: "Você está errada, você é irresponsável, você está vivendo de maneira negligente". Quando eu chego a colocar para fora, é a expressão concreta da minha condenação. Isso é a crítica. E aí quando você fala da crítica construtiva, não existe. Porque para você chegar ao ponto de criticar alguém, expressar a sua insatisfação sobre o comportamento de outro, Uhum. você já condenou. "Ah, mas é crítica construtiva, é para ver se a pessoa melhora". Baby, não é. Não é, porque existem outros caminhos para você fazer isso. E o primeiro deles é você ser perguntado. É, eu ia perguntar isso, quais seriam esses outros caminhos? Eu acho que o primeiro caminho que te tira da crítica construtiva e te coloca no direcionamento é o pedido de ajuda, é o pedido de feedback, é a pessoa chegar para você e falar: "Cara, eu fiz isso aqui, acho que eu fiz errado, o que que você acha?", para começar. O segundo ponto é você ter repertório e experiência o bastante para trazer essa pessoa para cima. Uhum. No exemplo da Copa do Mundo, é como se, ao invés do Galvão Bueno, que nunca botou uma chuteira na vida, falar sobre como eles deveriam ter jogado, é o Ronaldinho Gaúcho entrar no vestiário e falar como pode ser daqui para frente, com base no repertório dele, das vezes que ele perdeu e das vezes que ele ganhou. Então eu acho que para você sair do lugar de crítica e se colocar no lugar de direcionamento, no lugar de acolhimento, no lugar de reconhecimento, no lugar de fortalecimento daquela pessoa, você precisa estar melhor que ela naquilo. Eu não consigo enxergar uma circunstância em que, não tendo passado por aquilo e superado aquilo, você esteja em condição de dizer para ela que ela está errada e que ela deveria ter feito melhor, entende? E isso é um exercício muito forte, né, demanda muita coragem e muita, Muita coragem. autorresponsabilidade para você saber que, olhando dessa maneira, são poucas as pessoas para quem você deveria sugerir algo. Verdade. No fim das contas, se a gente olhar bem racionalmente, objetivamente para isso que eu acabei de dizer, eh, é melhor você ir fazendo o seu, quietinho. Porque se você tiver uma opinião formada sobre tudo que as pessoas estão fazendo, se você achar que pode corrigir todo mundo, criticar todo mundo, existe uma chance muito grande de você estar sendo um crítico chato, vazio, pequeno. E como diz o Ryan Holiday, dificilmente quando você está fazendo A, você está conseguindo fazer B. Se você está tendo tempo de criticar demais, dificilmente está conseguindo construir demais. Geralmente a pessoa que está construindo muito, fazendo muito, vivendo muito, focando no que importa para ele, para o crescimento dele, para se tornar uma pessoa melhor, cara, dificilmente ela está tendo tempo para olhar para os outros. Dificilmente. E olhando para tudo isso, assim, eu acho que tem uma habilidade, e aí eu queria saber se você concorda ou não, mas eu acho que eu já sei sua resposta. Uhum. Tem uma habilidade que é muito importante nessas situações onde a gente quer, de fato, genuinamente reconhecer ao invés de criticar, que é a habilidade relacional, é a habilidade da comunicação. Uhum. Porque a forma como você vai expressar esse reconhecimento, as palavras que você vai usar são muito importantes, Sim. né. Eu acho que, na verdade, o reconhecimento não é algo que você diz. Eu acho que o reconhecimento está naquele lugar do sentir. A pessoa sabe quando você a reconhece, você não precisa Até pela dizer, expressão, né. você não precisa dizer. É verdade. A pessoa sabe quando você está olhando para ela com um senso crítico, de um po negativo, quando você está criticando a postura dela e quando você está reconhecendo quem ela é, Antes da palavra crítica existe o olhar crítico, né. entendeu? E o reconhecimento é a mesma coisa. Antes do reconhecimento falado, existe aquele reconhecimento sentido, aquele reconhecimento, você sabe quem são as pessoas que, quando você cometer um erro, quando você fracassar, quando você deslizar, você sabe quem são as pessoas que vão te acolher, porque elas reconhecem o seu esforço, elas reconhecem que você fez o seu melhor,
sem ter dito nada. E quem são as pessoas que não importa o quanto você justifique, elas vão te criticar. Então, eu acho que antes de aprender a comunicar isso, tem a sua intenção de verdade, porque ela fala muito mais alto. É aquilo que tem uma frase, eu acho que é do Stephen Covey, e ele diz que o que você é ecoa tão alto, mas tão alto, que eu mal posso ouvir o que você diz. Às vezes você está diante de uma pessoa, um líder, que tem muita habilidade comunicacional, e aí é uma pessoa que sabe escolher muito bem as palavras, então ele usa palavras que parecem te reconhecer. Mas o que ele é, o crítico que ele é, o maldoso que ele é, o invejoso que ele é, muitas vezes, o inseguro que ele é, ecoa tão alto que o liderado mal pode ouvir o que ele diz. Ele pode bater nas suas costas, mas no fundo você sabe que aquele cara está te criticando por dentro, que ele está te condenando. E o inverso também é verdadeiro. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a pessoa não consegue expressar através das palavras, mas você consegue sentir Exato, que ela tá te apoiando, te reconhecendo e que ela tá com você. Estamos fechados junto. Eu não consigo expressar através das palavras, mas eu sei que você consegue entender aquilo que eu tô sentindo. exato. E eu acho que aqui também a gente precisa separar circunstâncias, né. Então a gente começa falando sobre, aqui usando o exemplo, né, o pano de fundo, a derrota da seleção brasileira ontem. E aí a gente está falando da crítica diante de um fracasso óbvio, diante de uma falha evidente. Então você perdeu, você faliu a sua empresa, você foi demitido, ou você a gente está falando diante de e aí as pessoas que vão te criticar, dizendo que você podia ter sido melhor. Esse é uma situação. E tem a situação cotidiana, a situação dos feedbacks, né, diários, do você receber críticas pelo simples fato de existir, não diante de perdas evidentes, mas pelo seu comportamento. É outra situação. Então, na situação da crítica diante de um erro evidente, a crítica e o reconhecimento estão em pontos opostos. Né, ou você critica, ou você reconhece. Ou nesta segunda-feira, após a eliminação da seleção brasileira, você está reconhecendo o que foi feito até aqui e torcendo pela próxima Copa do Mundo, e considerando que esse erro faz parte da próxima vitória, e considerando que é uma construção, e compreendendo os motivos pelos quais aquilo aconteceu, e reconhecendo o esforço dos jogadores, e reconhecendo que o outro time talvez estivesse mais preparado, e reconhecendo. Ou você está nesse time, ou você está no time do "eles são uns bostas, eles, não tiveram raça, eles não quiseram ganhar". Ficaram de corpo mole. Ficaram de corpo mole e o técnico é um péssimo cara e ele errou muito e ele não sei o quê. Você tá nesses diante de um erro evidente, você tá nesses 2 extremos. E tem o neutro que não tá ligando pra isso, né, mas aí o neutro não é dele que a gente tá falando. Esse é um ponto. Agora, e quando a gente tá falando, e aqui sim entra, a questão que você trouxe da inteligência relacional, quando você tá falando do dia a dia, do cotidiano, em que é preciso dar feedback, em que é preciso conversar com as pessoas e como líder ou como colega de trabalho ou como pai, mãe, ou como, né, como esposa, como marido, você precisa trazer para aquela pessoa a consciência de que talvez ela esteja cometendo um erro, que talvez ela poderia estar agindo melhor e que talvez existe uma parte que ela não está vendo ali, aquele ponto cego do comportamento dela. Aqui é outro ponto, aqui a gente precisa de inteligência relacional de verdade. Aqui existem formas da gente se relacionar. Aqui existe aquela grande diferença que eu sempre falo, né, quando o assunto é comunicação além da fala, a diferença entre a ofensa, a crítica e o feedback. São níveis de, sensibilidade, inteligência e qual que é a palavra que eu quero usar aqui? E jeito Uhum. de falar uma mesma coisa e obter resultados completamente diferentes. Aqui entram técnicas de comunicação, sim, aqui você precisa desenvolver uma capacidade muito grande de expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que a conduta do outro está te fazendo experimentar e mostrar para ele a importância
de ajustar aquele comportamento, né. Isso é o feedback, isso se aplica em todos os contextos, familiar, profissional, E até social. porque numa situação como essa, que é uma situação claramente contínua, você tem uma perspectiva maior do contexto. Exato, Agora quando a gente está falando de algo pontual, como o exemplo da Copa, o exemplo do menino jogando videogame, a gente não tem não a tem. visão do contexto, né. Isso Então por si só já te tira do lugar de falar qualquer coisa, né. é, Se for parar pra pensar, o simples fato de você não ter contexto já te coloca num lugar de, tipo assim, não tenho o que falar. se você não sabe, você não fala. Se é muito fácil falar e criticar e julgar, é muito difícil saber. Eu li essa frase no livro do Ryan Holiday ontem, e ela é muito real, né. É muito fácil você achar que sabe, difícil é saber, difícil é compreender. E aí eu comecei esse episódio dizendo que criticar é mais fácil do que reconhecer e que isso serve para a forma como você olha para os outros, mas que também denuncia como você olha para si mesmo. Se você fizer um exame de consciência e se você olhar em volta, você vai perceber que naturalmente as pessoas que criticam mais do que reconhecem são também as pessoas com nível de autocrítica altíssimo. Elas também se criticam mais do que se reconhecem. Fala, mas é mentira, porque você olha pra tem uma galera que trabalha comigo que critica todo mundo, mas não tem nenhuma autocrítica. Não, 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 elas têm. Elas só não se criticam pra você. Mas lá dentro da cabeça delas Lá dentro da cabeça delas, ou elas estão se fritando o tempo todo, ou elas estão vivendo o efeito que a autocrítica causa, que é o não fazer. Elas não se expõem para não correr o risco de serem criticadas. E esse é o mecanismo da autocrítica. Então, quando a gente está falando de uma criança, a criança não nasce com uma autocrítica, não vem de fábrica. A criança, ela vai desenvolvendo uma autocrítica como mecanismo de defesa para não ser criticado por ninguém de fora. Então, se você começa a criticar uma criança, ela faz algo errado uma vez, você critica, ao invés de direcionar e dizer como ela deveria fazer, você critica. Ela derruba o copo de leite na mesa. uhum. Vamos usar esse exemplo. Então uma criança está ali, ela derruba o copo de leite na mesa pela primeira vez. Ao invés de: "Tá tudo bem, acontece, é só você prestar mais atenção nisso", você diz: "Você é um desastrado, tudo que eu ponho na sua frente você derruba. Presta mais atenção no que você está fazendo". Foi a primeira vez que ela ouviu uma crítica sobre isso. Aí ela derruba uma segunda vez, porque criança é criança, e você critica de novo. Numa terceira vez, é muito provável que ela já tenha desenvolvido tudo aquilo que você falou para ela nas críticas anteriores, ela desenvolveu uma voz interior. Então ela senta à mesa e ela começa assim: "Você é desastrado. Tudo que colocam diante de você, você derruba. Você não pode derrubar, porque senão você vai ter que ouvir isso de novo. E você não quer ser criticado é muito ruim". Então essa criança não é que ela aprende a não derrubar o copo, ela aprende a agir de modo a não receber crítica. Qual que é o nome disso? A voz que fala na cabeça dela, autocrítica. E aí você vai levando isso ao longo da vida. E aí você vai vendo que os adultos com uma autocrítica muito gigantesca, eles são os que menos agem. Eles são os mais medrosos, os mais covardes. Eles são aqueles que simplesmente não se expõem a nada. Não porque necessariamente eles têm medo do fracasso, mas porque eles têm medo, a gente falou sobre isso no episódio anterior, mas porque eles têm medo da crítica que vão receber. A autocrítica, ou seja, a crítica interna, interior, a voz que roda na cabeça deles, não permite que eles ajam, porque é o jeito que eles têm de se defender da crítica que pode vir de fora. Mas eles são críticos, eles criticam os outros. E isso explica a coragem necessária para poder reconhecer, ao invés de criticar. É um exercício constante. É o exercício de conseguir enxergar aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você já foi capaz de construir, aquilo que você já foi capaz de desenvolver, mais do que aquilo que você pode vir
a errar, aquilo que você pode vir a perder, aquilo que você pode vir a deslizar. É óbvio, gente, que a gente precisa ter um certo senso crítico. Ao longo da vida, eu entendo que a maturidade vai te mostrando, e isso é bom, isso separa os meninos dos homens do ponto de vista de maturidade. A vida vai te mostrando que tem coisas que você tem que analisar antes de dizer, você tem que analisar antes de fazer. Você tem que ter ali a autocrítica por si só, ela não é ruim. É, como tudo na vida, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Você tem que ter algum senso crítico sobre si para avaliar se você não está sendo inconveniente, se você não está, né, passando dos limites, se você não está sendo, eh, enfim, invadindo o espaço mais do que deveria. O senso crítico precisa existir, isso é maturidade. O que a gente está falando aqui é de quando esse senso crítico, essa autocrítica, te coloca num lugar de se criticar o tempo todo. É quando você vê alguém que erra dizendo: Nossa, eu sou muito burro". Vira um padrão, vira um vício, né. Eu estava lembrando disso que você falou, que aí vai para o extremo, né, vai pra autocondenação. Uhum. Eu já fiz isso várias vezes, de, sei lá, derrubar um negócio, "Puta, como eu sou burro". É. E aí tu separa, "Opa, espera aí, por que que eu tô fazendo De isso? onde veio essa fala? De onde veio? Onde eu aprendi a dizer isso?", É. né. E quando você observa isso, a ideia acho que é justamente você dar um passo pra trás e falar: "Tá, espera aí eu tô indo longe demais. Eu tô me condenando, eu tô me ofendendo por, às vezes, por algo besta, assim, sei lá, quebrei um copo". É. Um acidente que pode acontecer. E aí, é aqui que mora a diferença da autocrítica para o autoajuste, né, para o autoaprendizado, para a vontade de crescer. O crítico, ele vai olhar para o erro dele e ele vai confirmar todas as suspeitas de que ele é incapaz. Cada erro que surge, gente, isso aqui é tão importante, porque isso é libertador. A pessoa com uma autocrítica muito elevada e que, por consequência, é uma pessoa crítica com todo mundo, ela vai sempre olhar para o erro como uma confirmação das suspeitas dela de que ela é incapaz, ou de que o outro era incapaz, de que tudo era ruim até aqui, e que a perda, o erro, a falha, a queda é só uma concretização da sua suspeita. Esse é o crítico. O autorresponsável, que tem a capacidade de reconhecimento, que tem uma visão de aprendizado, ele olha para o erro como uma oportunidade de acertar na próxima. Ele olha para o erro como um convite para observar melhor daqui para frente. Então, no exemplo que você está dando de quebrar o copo, o crítico ele quebra o copo e ele confirma a suspeita dele, como eu sou burro, Uhum. como eu sou desastrado. E aí aquilo, naturalmente, só garante que ele vai continuar quebrando copos. A pessoa que está voltada para o aprendizado, a pessoa diligente, a pessoa autorresponsável, autoconsciente, ela quebra o copo e ao invés de dizer: "Como eu sou burro", ela fala: "Puta, quebrei o copo de novo, preciso prestar mais atenção na próxima". A visão de vida, a forma como você olha para a vida e a forma como você olha para si, numa mesma situação, é completamente diferente. É. E as consequências dos resultados colhidos também. E acho que o contraponto disso que você falou é justamente a autorresponsabilidade, né. O contraponto da autocrítica extrema, eu acho que é uma visão de autorresponsabilidade mesmo. Como eu faço para melhorar? Como eu faço para não repetir esse erro? Não significa que eu nunca mais vou errar, mas esse erro, como eu faço para não cometer ele de novo? E você sabe que a gente tá falando aqui, e eu tô pensando sobre algo que a gente começou a fazer recentemente, né, que é jogar tênis. Aham. E o quanto você se dedicar ou ter vontade ou se colocar numa situação de aprender algo novo, algo que você é ruim, faz com que você treine muito essa dentro de você, dentro da sua mente, Uhum. essa questão da autocrítica, da ofensa, da autorresponsabilidade, né, porque é uma atividade, no nosso exemplo aqui do tênis, em que você vai errar muito. É uma atividade que depende de atenção, de repetição, de É cuidado, extremamente difícil. é difícil e no começo,
assim, várias vezes que eu errei achando que estava acertando muito e errei feio. Eu falava: "Pô, caramba, de novo", sabe. E aí eu: "Deixa eu ver como que eu tenho que É. arrumar", né. Então eu acho que é um super exercício, é você se colocar em uma situação de algo que você realmente não sabe, que você realmente é sabidamente ruim naquilo, para que você possa exercitar essa outra parte. Nesse caso do tênis, é claro, é uma habilidade física também, mas isso exercita muito a sua mente. Muito. Eu me pego muito, eu sou uma pessoa muito autocrítica, né, e sou muito crítica, né, estou aqui, é o que eu disse no começo, é um processo de observação. E eu trouxe isso porque eu queria É. saber, assim, na sua cabeça, como que acontece quando a gente tá lá jogando Eu tênis? preciso me observar muito, porque vai muito do dia, vai muito do humor, mas tem dias que, assim, 3 erros que eu cometo, eu começo a dizer pra mim mesma: "Eu sou muito ruim nisso, eu sou muito ruim nisso. Nossa, eu não sei jogar isso". E aí tem outros dias, e aí eu preciso observar o que quais são os gatilhos desses dias mais positivos, mas tem outros dias que eu erro uma vez, eu falo: "Não, agora eu vou acertar. Não, espera aí que eu preciso entender o movimento. Não, calma aí que eu vou fazer agora eu vou prestar mais atenção. Não, isso aqui dá para melhorar. Eu não é possível que eu não vou aprender". Então, são perspectivas sobre uma mesma situação, com lentes diferentes, é como se eu trocasse os óculos. Num dia eu coloco os óculos da autocrítica e eu digo: "Eu sou muito ruim nisso", e aí o treino é uma bosta, e aí eu termino o dia puta da vida, porque eu não consigo acertar uma bola. E nos dias em que eu chego com o óculos certo, que é o óculos da perspectiva positiva, que é o óculos do "eu tô aqui para aprender e tá tudo bem", eu consigo perceber que do começo do treino até o final, eu consigo ajustar muitas coisas. E eu saio dali me sentindo muito melhor. E tem um outro ponto extremamente importante nisso, e em qualquer situação, mas trazendo o nosso exemplo do tênis, e eu lembro da última aula, onde a gente tem um mentor Uhum. que, na experiência dele, consegue te direcionar para fazer um pequeno ajuste, e esse pequeno ajuste muda tudo. Muda tudo. E isso aconteceu na semana passada. A gente estava errando umas bolas ali e tal, e ele veio, né, falou: "Olha, Ele me inclusive para direcionou você, especificamente: "Fala, vem cá ó, que eu vou te vamos mostrar". ajustar aqui antes da gente continuar". Pum, ajustou, foi impressionante, assim. Foi um pequeno ajuste que o mentor trouxe de uma visão diferente, de experiência, de algo que ele vive e que ele faz, e que aquilo mudou o jogo, mudou o dia. É. E eu acho que todo mundo devia se expor a isso, a coisas nas quais são muito ruins, nas quais você não é bom. Não que a coisa é ruim, mas que você não é bom Você não é naquilo. bom naquilo, porque isso te fortalece, te faz exercitar e fortalecer o músculo da empatia, o músculo do reconhecimento, o músculo que te permite olhar para o esforço e para a dedicação para além do resultado seu e das pessoas. Porque quando você aprende a ter autoempatia, quando você aprende a olhar para si e falar: "Eu tô me dedicando, mas é um processo", você também consegue enxergar isso no outro, porque o outro é reflexo. Quando você consegue entender que muitas vezes você age diferente daquilo que você sabe que deveria fazer, você consegue reconhecer isso no outro e ter empatia. Quando você se vê perdido nas próprias emoções e essas emoções tomam conta da sua racionalidade e você não pensa direito e com isso você comete erros, quando você enxerga isso em você, você consegue reconhecer isso no outro. Isso é empatia. Então, se expor ao desconfortável, se expor a um esforço físico mesmo, e eu acho que Aham. os esforços físicos, as habilidades físicas te O colocam esporte. muito, os esportes te fortalecem muito nesse sentido. Nem sempre querer ganhar significa ganhar. Nem sempre todo o esforço do mundo é suficiente. E quando você se coloca nesse lugar e observa isso, você consegue enxergar isso num atleta. Você consegue ver que a seleção brasileira nem sempre querer ganhar significa ganhar. E aí você percebe que quando você está sentado no seu sofá, diante de um pênalti na Copa do Mundo, e aí o o jogador que está ali perde esse pênalti na Copa do Mundo, você se lembra de todas as vezes em que você, em determinada situação, também cometeu um erro, no esporte, por Aham. exemplo, e que Querendo você acertar. querendo acertar, e que você entende que: "Cara, se eu tivesse ali, em pé, na Copa do Mundo,
de frente com aquele goleiro, eu faria aquele gol? Mais do que isso, Eu você entende. conseguiria chutar? Eu teria o culhão, a coragem de chutar aquela bola? Não, e mais do que isso, você não precisa nem se imaginar se você estivesse na Copa do Mundo, porque você vai se lembrar do dia em que ninguém estava vendo, e mesmo assim você errou. Você vai se lembrar do dia em que você estava só você e seu professor, e mesmo assim você errou, Sem goleiro e você chutou pra fora. sem goleiro e você chutou para fora, e isso é muito real, É. isso é muito real. Eu não vou estender muito aqui, mas isso se aplica a tantos, tantos contextos, isso se aplica àquela moça, aquela Natália Beauty que deu um corte na menina em cima do palco no evento dela, e todo mundo saiu matando que ela não poderia ter falado daquele jeito com a menina e não sei o que e tal. Só quem já esteve em cima de um palco e teve que responder uma pessoa com uma pergunta capciosa e maldosa, sabe o que ela passou. Só quem já esteve diante de um erro na própria empresa, e viu aquilo ali ruir, sabe o que uma pessoa que faliu passou. Então você precisa entender que se você não viveu a experiência, você não tem lugar para criticar. Você pode observar e falar: "Não quero fazer desse jeito". Você pode observar o erro do outro e saber como seria o seu acerto, E dentro do seu íntimo, e essa é uma coisa maravilhosa da vida, né, poder observar o erro do outro e aprender com isso. para evitar os seus próprios erros. Exato, isso sim. Agora você sair por aí falando aos 7 ventos que a pessoa foi errada, que a pessoa não fez o que devia, que a pessoa fez corpo mole, Difamação. isso é terrível, É terrível. isso é pequeno, isso denuncia quão pequena é a sua visão sobre o mundo, isso denuncia quão pouco compassivo você é, isso denuncia o quanto você desconhece a humanidade, o quanto você desconhece o que é ser humano, o quanto você não quer ver isso. E isso denuncia, sobretudo, o quanto você não é humano consigo mesmo. Você pode achar que você está sendo só maldoso com o outro, mas quem está te observando de verdade, quem tem noção do que é a humanidade, enxerga na transparência o quanto você não se respeita, não se reconhece, não se valoriza, não se ama e não se expõe. Porque é isso que você está mostrando quando você está criticando o mundo e dizendo que você é melhor do que os outros, porque você está sentada no seu sofá criticando alguém que está dando o máximo que pode para fazer coisas grandiosas. Então, fica aqui a reflexão, né? Fica aqui o convite para a gente ser menos crítico, menos condenador e ser muito mais empático, mais compassivo, mais amável e gentil, com os erros e com os acertos das pessoas, mas antes de tudo com os nossos erros e com os nossos acertos, porque se a gente não souber fazer com a gente também não sabe fazer com o outro. Muito bom, adorei esse papo, Muito bom, né? adorei essas perspectivas. Eu queria dizer que a Copa do Mundo é maravilhosa, Eu amo. principalmente porque é muito interessante como ela coloca uma nação inteira junto diante de um objetivo, né. E por mais que esse objetivo não seja atingido, a gente tem que reconhecer o quanto ver aqueles jogadores ali lutando pela nossa nação, no nosso caso o Brasil, mas isso acontece em todos os outros países, faz com que a gente se una para um objetivo e isso torna a gente muito mais Uhum. forte. Eu espero que a gente continue olhando dessa maneira, porque se a gente só olhar pelo lado crítico, a gente nunca vai construir nada, É, né. Como diz na bandeira do Brasil: "Ordem e progresso", e a ordem e o progresso só existem quando a gente uma visão construtiva. reconhece no outro aquilo que ele se dedicou a fazer e quando a gente está junto querendo crescer, querendo melhorar, querendo evoluir. E que a gente se lembre que essa crítica toda em volta de um erro é muito reflexo de uma cultura que só valoriza o resultado e pouco olha para a dedicação. E que a gente aprenda a reconhecer a dedicação, que a gente aprenda a reconhecer o progresso, a dedicação, o esforço, o trabalho, mais do que os resultados. Porque os resultados, eles são consequências do trabalho, mas eles também são consequências de muitos outros fatores que fogem ao controle daquele que se esforça. Então, se a gente consegue reconhecer o esforço, se a gente consegue reconhecer a dedicação, o trabalho, o progresso, o que se faz no dia a dia, a gente vive muito melhor com a gente e com os outros, com os nossos resultados, com os resultados dos outros, e na hora que o erro vem,
a gente também consegue reconhecer que nessa equação existem fatores dos quais a gente não tem controle e que tá tudo bem. E que é assim que a vida é para isso que a vida tá aqui, não fosse assim todo mundo estava milionário, todo mundo estava no shape, todo mundo estava feliz e todo mundo estava sempre em primeiro da fila. Não é assim, a vida não é um playground, a vida não é um eterno pódio, a vida é um processo e a gente está aqui para viver, e viver envolve reconhecer cada dia de avanço, cada efeito do progresso, e eu espero que a gente como nação, como sociedade, como humanidade, a gente possa aprender isso o quanto antes. E isso parte de uma educação, consciente, que precisa ser buscada o tempo todo. Se você ouviu esse episódio até aqui, eu espero que você tenha gostado, que você deixe seu comentário, que você curta esse episódio e que você avalie o nosso podcast, se de alguma maneira a gente tocou o seu coração até aqui. Todos os episódios são sempre pautados em perspectivas incomuns. O nosso objetivo nunca é te trazer a verdade, nunca é te ensinar a ser gente. Nosso objetivo é te mostrar que existem novas maneiras de pensar e que, com certeza, dentro de você existe alguma perspectiva em comum que precisa ser colocada para jogo aí. Te encorajamos a fazer isso todos os dias. Deixe seu comentário, deixa aqui algum exemplo que você tenha em uma situação onde você criticou ou foi criticado, ou reconheceu ou foi reconhecido. A gente vai adorar ver a sua história e poder conversar um pouco mais sobre isso. Beijo, tchau. Tchau.